O mal mora no AP ao lado e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. A Paramount foi bastante ousada e oportunista em produzir uma prequel de um clássico do terror. Hoje vamos falar de Apartamento 7A. Temos sinopse para esse filme, Bolitz? Temos... Nova York, 1965. O que aconteceu no apartamento antes de Rosemary se mudar pra lá? Uma dançarina em dificuldades é atraída para forças obscuras por um casal peculiar que lhe promete fama. Onde a gente pode assistir esse filme, Bolitz? Na Paramount Plus. Hoje teremos spoilers de Apartamento 7A e de Bebê de Rosemary. Como eu falei lá na abertura do podcast, esse filme é uma prequel, ou uma prequela, como a gente fala aqui no Brasil, né? De um clássico do terror, né? Que é o Bebê de Rosemary. Por incrível que parível, não está em nenhum streaming, nem na Paramount Plus pra gente assistir um depois do outro. Cara, a gente penou, né, pra poder encontrar. A gente alugou no YouTube. Nem no Torresmão da vida tem com a legenda boa. A legenda tá sempre desincronizada, sempre fudido. Não conseguimos. Então a gente resolveu alugar no YouTube. Tá barato, R$6,50. Então fica a dica, né? Se você quer assistir em boa qualidade, né? Só legendado. Quando a gente começou a assistir esse filme, eu lembrei bastante do Suspiria. Cara, lembra bastante. Pessoa querendo fama e tudo mais, uma dançarina, né? E tal. Me lembrou bastante, assim. Apesar de que, lógico que em algum momento ele não parece mais. Mas talvez tenha sido proposital isso, A cena inicial mesmo, assim, sabe? Os primeiros minutos do filme tem essa vibe de Suspiria mesmo, né? Tem. Até quando ela chega no prédio lá e aí ela tá meio grog, meio chapada, né? A gente vai falar mais pra frente. Duas coisas me deixaram muito surpreso nesse filme. A primeira foi que a produção dele começou em 2008. Ele seria um remake do Bebê de Rosemary, né? Que é a obra que segue o Apartamento 7A. E é um remake feito pela Platinum Dunes, do Michael Bay, que fez o remake do Massacre da Serra Elétrica, do Jason, do Fred Krueger. Então ele tava ali atrás, que foi bem nessa época também, ali nos meados de 2008 até 2010, mais ou menos, que eles fizeram esses remakes. Eles estavam ali, a Platinum Dunes estava ali fazendo remake de tudo quanto é clássico de filme de terror. Baseado nos filmes anteriores, tem um potencial muito grande de ser uma merda. Muito. Eu ia comentar isso agora. Porque o remake, assim, desses remakes mais antigos, o remake que mais me agrada é o do Fred. Apesar de não ser um grande remake, mas ele me agrada porque ele me assusta bastante. Sim, é porque Fred já te assusta mesmo, assim, né? Dá medo, sabe por quê? Porque essa história do Apartamento 7A, ele é tão envolvente, né? E a gente vê que é uma prequel de, assim, minutos. Então, eu fico meio receosa de, tipo, em 2008, eles conseguirem ter feito o remake de Bebê de Rosemary. E aí, a gente chega em 2024, a gente não vai mais ter um Apartamento 7A, por exemplo, porque eles vão se preocupar em arrumar a casa, porque eles fizeram uma bosta em 2008. Então, essa ideia fica postergada, sabe? Porque eles nem lembram que tinha uma Terry D'Onofrio ali no meio, sabe? Sim. Mas rolou um remake de Bebê de Rosemary em 2014, é uma série, em 2 episódios. Ela tá até no Prime Video. Quem faz a Rosemary é a Zoe Saldanha, que é a Gamora, pra quem de repente não conhece. Mas não tem nada a ver com esse filme e tudo mais. A produção é por outra produtora. Só que aí em 2021 voltou a produção do filme, né? E aí que entra a minha segunda coisa que eu falei, caraca, o John Krasinski é produtor desse filme também. Loucura, né? O Jim do The Office. Mas aí o John Krasinski não tava sozinho, né? Ele tava junto com a Platinum Dunes do Michael Bay. A produção do filme começou com a escalação da diretora, né? Então, e a diretora, ela é diretora e escritora do roteiro, junto com mais 2 pessoas, né? E aí ninguém sabia. Tava em segredo isso. Só que em março de 2022 vazou. Caralho. Que o filme tava sendo gravado em Londres. As pessoas descobriram, né? Eu não sei por que era um segredo, né? Eu não sei, não consigo imaginar por que era um... Será que é por conta de ser o Bebê de Rosemary e tudo? Eu não sei. Da história ter envolvimento, como é que fala? Ser no mesmo ambiente, no mesmo universo de Bebês de Rosemary? Pode ser. É porque eles usam locações diferentes, né? O Bebê de Rosemary foi gravado em outro lugar e aquele prédio existe de verdade. O prédio do Apartamento 7A, ele é feito em CGI, pra parecer com o prédio original, entendeu? Então eles poderiam gravar em qualquer prédio. É verdade.
Tanto é que a gente vê a mudança, né, do Bebê de Rosemary pro Apartamento 7A, que a questão dos corredores e tal é um pouco diferente, né? E como a gente já comentou, que a personagem desse filme está em Bebê de Rosemary, que ela fala com a Rosemary, né? Ela é a mulher que morre no começo do filme, do Bebê de Rosemary. Então, assim, eu acho que esse filme poderia se dizer que ele não é uma prequel do Bebê de Rosemary, e sim, ele acontece no mesmo universo, só que minutos antes. E isso é muito legal porque se você casar as duas cenas, as cenas são muito, muito parecidas. Quando a gente viu o Bebê de Rosemary de novo, eu fiquei surpreso porque fazia muitos anos que eu tinha visto e eu não lembrava dessa cena. Cara, e é incrível, né? Porque a gente nem lembra quando a gente assiste, né, o Bebê de Rosemary e tudo, é uma personagem que é praticamente uma figurante que fala, né? Ela não tem... não tem história, a gente nem sabe que ela é dançarina, nem nada. Não, ela só é uma pessoa. Uma coisa que ela comenta, o casal é muito bom, ajuda ela e mostra o colarzinho. É, um colar fedido. Não sei se é no mesmo dia ou dias depois, ela tá morta lá. Morta. E aí ela fala, eu conheço ela, a Terry, né? Inclusive ela que fala o sobrenome, né, e tal, pros policiais. Então mostra que ela tinha pelo menos uma relação ali com aquela mulher desconhecida no filme. Sim. E cara, o filme segue inteiro sem Terry nenhuma. Então eu achei muito legal. Eu acho muito massa essa criatividade mesmo de uma diretora, no caso a diretora, assim, né, também a roteirista, de criar uma história, de tipo, ter essa criatividade mesmo de vou dar uma história pra essa personagem, porque me intrigou, sabe? E eu tava vendo que no romance do Bebê de Rosemary existe um pouco mais do background, então ela tirou as ideias dali, entendeu? Ah, tá. Mas entendi. Claro que ela aprofundou e criou tudo em cima de uma pequena história de um personagem que tava ali, né? Caralho, gente, é muito massa isso, né? Sim, é bem legal. Eu acho muito legal. Eu achei bem legal, eu não achei descartável. Eu tenho visto que tem muita gente falando que é descartável, que não precisa, que não explica nada de Rosemary, porque não é da Rosemary. O problema é que o segundo filme se chama O Bebê de Rosemary. É verdade. Tanto é que não é nem o nome do filme mesmo. Tem a Rosemary aparece de costas no final do filme. É sobre o 7A, que nem é o apartamento que a Terry mora. É o apartamento... Fala sobre, na verdade, é praticamente uma prequel do casal. Dos véios. Né? Dos véios. Porque fala sobre o apartamento dos véios, o que os véios faziam. Porque esse filme, o Apartamento 7A, ele já mostra que esse casal, né, a Minnie e o Roman, eles já estão fazendo isso há tempos. Estão procurando um corpo há tempos. É verdade. Estão tentando há tempos. Então, a gente não sabe quanto tempo que eles estão tentando. Isso dá muito pano pra manga pra outras histórias, né? Histórias atrás. Até mesmo a história deles, assim, porque conta um pouco da história deles, né? Tanto em Bebê de Rosemary quanto no Apartamento 7A, a gente descobre o pai do Roman, quem é o pai do Roman, que são bruxos antigos e tudo. Então, tem muito pano pra manga aí ainda. E tem a história da pessoa que morava num apartamento 7G antes da Terry, que eles falam que ela foi embora porque ela tava com alguma doença, alguma coisa, não lembro exatamente o motivo. E eles falam que eles têm aquele apartamento porque eles querem escolher os vizinhos. É verdade, que eles compraram esse apartamento aí você olha, pô, gente... Mas voltando aos bastidores do filme, né, o filme ele saiu direto pra streaming, né, pro Paramount Plus, então tá fresquinho, acabou de sair, né, a gente tá falando aqui, provavelmente ele vai se manter no Paramount Plus. Se o Paramount Plus ainda existir quando você estiver ouvindo isso no futuro, ele deve estar lá. Né? Cara, uma coisa que eu achei muito foda nesse filme foi o trabalho de cores, velho. Isso também tem no Bebê de Rosemary. O amarelo é onde o mal existe no Bebê de Rosemary. E aqui o verde é onde o mal existe no Apartamento 7A. Isso eu achei legal pra caralho, cara. E a questão de também deles emularem bastante também um filme dos anos 60, né? Sim. Porque você assiste o Bebê de Rosemary e depois você assiste o Apartamento 7A, o trabalho que eles têm na filmagem mesmo, né? Na edição toda, né? Pra trabalhar essa câmera dos anos 60, tudo. Cara, parece que você tá assistindo um filme dos anos 60 mesmo. Cara, é bem os cabelos, as maquiagens, design de produção, tudo bem... Muito. Tá bem bonitinho, assim. Dá pra ver que a cidade foi feita em CGI, que ela tem uma cara meio plástica de CGI, assim, né? Mas, cara, é um filme pra streaming, não tem um orçamento muito alto, é uma diretora novata, então a gente já sabe todas as questões por trás de uma produção feita por uma mulher, escrita por uma mulher, que vai direto pro streaming. Eu gostei da direção dela, achei bem legal, cara, porque assim, ela não tentou emular a direção do Roman Polanski,
no Bebê de Rosemary. O Roman Polanski tem um estilo dele de filmagem, com as câmeras mais abertas, em momentos muito, às vezes, super close, câmeras que seguiam muitas pessoas, né, que estavam ali bisbilhotando, né, a câmera bisbilhoteira é a câmera dele, né. É verdade. Nesse aqui não, nesse filme ela tem um estilo dela de filmar, é um estilo bacana, eu curti, achei legal, espero ter novas produções dela no futuro, né. Sim, e não parece um filme feito por uma pessoa novata também, né, eu gostei bastante, e eu gostei também, uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre gosto de frisar isso em todos os filmes que a gente vê e fala, né, que tem isso, ela retrata as mulheres como pessoas muito fortes, né, ela tem poder sobre o corpo dela, apesar dela não ter poder sobre o corpo dela, entende? Porque ela fala sobre a questão do aborto, ela vai lá e tenta abortar mesmo, e quem vai tentar abortar, fazer o aborto do filho dela é uma mulher, a amiga dela é uma pessoa forte, que tá sempre junto com ela, assim, a gente imagina, né, que no final tenha acontecido uma coisa mais trágica com a irmã, né, com a amiga dela, mas você vê que, cara, a menina deve ter lutado, sabe, assim, porque ela era uma mulher forte, tem muita mulher no filme, assim, sabe, então eu gostei disso, assim, porque óbvio, né, que a gente sabe que em todos os anos, até anos 60, 70, 50, tinham mulheres fortes, tinham mulheres que tinham poder da palavra, mas os filmes nunca retratam dessa forma, né, os filmes sempre retratam da forma que, porque muitas vezes eles são dirigidos por homens, né, então os homens retratam meio que como eles veem as mulheres, né, então quando a gente vê uma nova geração de mulheres diretoras que fazem filmes que contam nos anos 60, nos anos 50 e mostra essa mulherada toda forte, você fala, cara, existia isso também. Sim. Sabe? Isso é muito bom, porque é muito representativo, né? Apesar de ser anos 60. A gente já assistiu um outro filme dela, que chama Relíquia Macabra. É um filme que fala sobre... sobre envelhecimento, né? São 3 mulheres. A filha, a mãe e a avó. E aí fala sobre o envelhecimento da avó. É porque eu não quero dar o spoiler do final, vai estragar pra galera. Que a mãe dela... Verdade. Eu lembro dessa cena que você falou, mas eu não tô lembrada do filme em si. Mas eu tô vendo um monte de imagem aqui. O filme começa com uma apresentação de dança, né, da Terry, com toda a equipe dela, né? Nessa cena tá todo mundo super maquiado, né? O figurino da apresentação é muito bonito, assim, eu não sei se é uma audição ou já é uma apresentação mesmo, né? Tipo de dança, assim, né? Ela é a personagem principal desse espetáculo. E tem um momento que ela sobe numa caixa, né? Que faz parte do cenário e vai fazer um pulo que parece ser um pulo meio que característico dessa personagem, característico inclusive dela, porque ela vai ficar famosa por esse pulo aí, né? Que ela vai dar esse pulo enorme, né? Com a perna aberta e tal, tipo um espacate no ar, assim. E ela, quando ela pula, assim, eu não esperava por essa cena, mas, cara, ela quebra o pé. Não é explícito, né? Não é gráfico, não mostra nada pra gente, mas... Na verdade, mostra o pé tortinho. Mostra o pé torto. Mas não mostra o osso, não mostra nada. Não mostra nada disso. Mostra Nossa, cara, assim, pra quem já torceu o pé, até mesmo quebrou, porque eu só torci o pé na minha vida, né? Eu tenho muito nervoso com isso. Cara, ela torce o pé de uma forma tão horrível. Eu não lembro se você tava esperando por alguma coisa que ia acontecer. Não fazia ideia do que Mas assim, essa parte do filme, esse início do filme, ele é um pouco tenso, mas ele traz aquela tensão que parece que vai acontecer alguma coisa depois. E não no meio desse espetáculo, sabe? Aí no final, né, o espetáculo não sei se continua, mas meio que acaba ali, sabe? Pra ela acaba. Eu acho que ele até trabalha muito com aquela parada de quando ela sonha, parece que ela tá dentro de uma peça também, né? Que o cenário se movimenta e tudo mais. Que é uma coisa até que ela conta essa história, né? Que ela teve uma vida muito triste com a família dela, né? Quando ela era criança, ela começou a pensar que queria ser dançarina porque dançar fazia com que ela esquecesse de tudo que estivesse acontecendo, esquecesse de tudo que estivesse acontecendo ao redor dela. Então, quando ela tava nervosa, ela dançava. Quando ela tava passando por maus bocados, assim, na vida dela, ela dançava. Então, pra ela, o dançar é muito importante. Então, né, tá entorpecida lá, né, com droga, que na verdade drogam ela, né, não é uma coisa que ela usa mesmo, assim. Ela começa a usar uns remédios e tal, né, um pouco... Naquela época era, eu não sei se era ópio, ele não mostra exatamente, né? Então, porque até então era pra ser um remédio pra dor, mas ela tomava
muito, 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 muito pra ela não sentir dor e continuar conseguindo esses trabalhos, né? Porque ela, cara, ela era uma pessoa muito determinada, assim, sabe? A Terry era uma pessoa, uma personagem muito determinada, porque ela não queria outro emprego que não fosse de dançarina, sabe? E protagonista do espetáculo. Sim. E especificamente desse espetáculo, Criatura Pálida, que é o que ela tá fazendo no começo. Tá encenando no começo e depois vai fazer de novo. E é legal esse negócio da dança que você falou, porque ele casa com o final. Então é um ciclo. Ela fala, abre o ciclo pra gente ali, né? E fecha no final do filme. Cara, é muito sensacional. Muito legal. É muito Por isso que eu gostei desse filme. Ele não é descartável. Ele tem... Não. Porque todo mundo com certeza vai lá olhar, assistir o filme com o olhar de Bebê de Rosemary. E não é. É outra parada. É bem isso. Ele vai contar a história da vizinha da Rosemary, né? Quando ela tem esses consumos de drogas e tudo mais, ela vai fazer um teste, ela conhece tem um cara super escroto com ela lá. E por um acaso, ou não, esse cara mora nesse prédio, né? No prédio onde ela vai morar. Vai lá, tenta encontrar o cara e tudo mais, mas no final das contas ela acaba encontrando os Cassavetes, que são os véis. Eu acho que não é por acaso, sabe por quê? Porque ela já tava na casa dos velhos lá, né? Então, assim, eu acredito que pela conversa ali, porque ela fala, né, que ela é dançarina, que ela quer fazer isso, que ela quer fazer aquilo, então ela meio que já conta a vida dela inteira ali pra eles, né? Então eu imagino que isso fez com que eles chegassem a falar pra ela, quer morar aqui? A gente tem porque primeiro ela tá na casa deles, né? Aí ela depois acorda na cama deles, né? Quando os velhos encontram ela tá drogada, tá alucinada de remédio, deitada na sarjeta da calçada. E aí os velhos levam ela embora e ela dorme. E aí ela acorda na casa dos velhos. Mas aí eles conversam com ela fala que é dançarina e tudo. Aí eu acredito que isso deve ter acendido uma coisa, assim, porque, cara, ela não tem família, ninguém vai sentir falta dela, então eles podem fazer qualquer coisa. Pra elas, né? É perfeito, ela tá sozinha. Eles precisam só de um receptáculo pro demônio. É só isso que eles precisam. Aquele prédio inteiro parece feito do pacto. Todo mundo é do pacto. O recepcionista do prédio faz parte. Cara, né, que mora... Porque eu achei, até então... É o Alan. Eu achava que era só o 7º andar que era do demônio, que era do pacto. Só que o Alan mora no 6º, ou no 8º, não lembro se ele mora acima dela ou abaixo dela. Ele mora acima, que ela fala, não sabia que você ia vir morar no apartamento de baixo. Ah, isso mesmo. Então ele mora acima, então ele mora no 8º andar, né, teoricamente, pensando que 7, né. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, porque eles devem ter contato, né, deve ter ali, tipo, não, ó, chegou uma novinha ali, ela vai fazer teste naquele dia e tal. Porque, cara, ele tava aleatoriamente ali no negócio, ele não era nem do teatro, parece, sabe? Eu acho que ele era diretor não, ele era produtor da peça. É, né? Porque ali era, pelo menos que a gente descobre no Bebê de Rosemary, ali naquele prédio, era um prédio onde tinham muitos atores, diretores, então assim, ele era do meio do showbiz, assim, né? Sim. Então, meio que ela também tava fazendo parte então tem ali. Muita gente envolvida. Porque todo mundo ali aparentemente tá envolvido, né? Muito. Pelo menos as pessoas do 7º andar e o Alan. E também o recepcionista. Que eles fazem uma atualização. No filme do Bebê de Rosemary, ele é o ascensorista. Como tem uma questão muito de elevador e ele é um cara preto e tudo mais, ele, acredito eu, que a diretora não tenha colocado ele como ascensorista novamente, pra não ter toda aquela questão do passado e tudo mais, botou ele como recepcionista. Sim. Mas pegou uma pessoa bem parecida, né? Bem parecida. Como eu falei, tem modificações, né? No Bebê de Rosemary, o corredor 7, ele meio que faz um S, né? Aqui ele é um corredor reto. Né? Ok, são alterações que não mudam muita coisa, não. A gente assistiu o Bebê de Rosemary logo na sequência, né? Mas eu gostei mais dos Cassavetes do apartamento 7A. Eu também. Do que do original, os originais. Do 7A, eu sinto que eles são pessoas que dão medo, mas ao mesmo tempo dão aquele conforto pra quem tá desesperado. E a velha eu iria é meio acreditar engraçada, neles. Né, cara? Quem dá medo é o velho. Que é o contrário, né? No 7A ele já é mais engraçaralho e a velha já tem aquele jeito meio macabro, assim, que você fala, cara, essa pessoa tem alguma questão aí. Então, porque no Bebê de Rosemary, dá pra desconfiar que tem alguma coisa estranha, se bem que assim, no Bebê de Rosemary, a própria Rosemary mesmo já acha eles estranhos, já desconfia e tudo, coisa que a gente iria sentir uma desconfiança também, né? Porque nesse filme do apartamento 7A, cara, a mulher, ela é muito invasiva, só que pelo fato dela parecer uma vozinha, ela acaba sendo essa pessoa invasiva, mas tipo, é praticamente da família. A tia chata é uma coisa mais plausível,
nível, assim, sabe? De você acabar deixando entrar, deixando escolher algumas coisas por você. Não porque você quer, mas porque, cara, pra ela ficar quietinha, deixa ela escolher essa coisa, assim, sabe? Então meio que é isso, assim, sabe? Então ela não causa tanto medo, mas ao mesmo tempo você sente que tem alguma coisa estranha. E como a gente falou, né? Eles são donos do apartamento 7G. A Terry muda pra lá. Eles arrumam um encontro pra ela com o Alan, né? Que aí é que acontece a cena de abuso e de concepção do demônio. Eu achei o visual do diabo nesse filme um visual completamente diferente de qualquer diabo que eu já vi. Cara, ele tinha pedraria, ele era feito de pedraria. Era muito foda. Eu acho essas paradas cheias de pedras assim, meio macabro, assim, meio sinistro. Porque não tem rosto, né? Só tem um olhinho ali, mas tudo é pedra. Tudo. É muito amedrontador. Eu gostei bastante, cara. Achei bem diferente bem legal. Do diabo do Bebê de Rosemary, porque ele é meio marrom e tal, né? Parece meio que uma, sei lá, uma árvore. Ele na verdade, parece mais um lobisomem. Parece mesmo. Esse diabo estranho. E tem a criatura pálida, né? Que, assim, na verdade, a criatura pálida é o próprio Alan, né? É naquele momento ali. E é engraçado, eles atualizaram coisas. Por exemplo, no Bebê de Rosemary, os velhos tá tudo pelado em volta na hora da concepção do ato, né? Do estupro. E nesse não, né? Nesse eles deixaram os velhos tudo de roupa, né? Sim. Até porque não tem motivo, né? Porque assim, você vê todo mundo pelado e, cara, você acha que todo mundo vai fazer de tudo com ela. Verdade. Mas não, o povo só tá ali parado, só observando, assim, sabe? Então faz mais sentido mesmo o povo tá de roupa, é um ritual, entende? Sim. Tipo, ainda que seja um ritual satânico, porque é satânico, né? Que eles falam sobre isso lá. Eles são, né? Não tem por que as pessoas ficarem peladas, sabe? Tipo, não tem motivo. Então ali foi interessante, assim. Sim. E é mais assustador também, né? Sei lá, eu imagino que seja mais assustador, não sei. Os dois são assustadores. Sei lá, um monte de gente pelada em volta, bem, mas sei lá. Hein? Tem uma pessoa desse meio aí que ela se arrepende, que é a senhora Gardenia, que é a vizinha do 7, que é onde a Rosemary vai morar. No Gardenia, ela tenta matar, né, a Terry, que ela não quer mais participar daquilo, acha que fez errado, e ela deixa uma carta que tá em cima de uma escrivaninha, que aparece também no Bebê de Rosemary. Né? Cara, eu achei incrível esse cuidado, sabia? Todo detalhe que tem em Bebê de Rosemary, cara, não tem nenhuma ponta solta. Talvez, se a gente assistir esse filme 300 mil vezes, talvez a gente veja uma coisa ou outra e tal. Coisas que aparecem lá de personagens que se tornam personagens grandes, né? Tipo a Terry, a própria Gardenia mesmo, sabe? A Gardenia, ela não aparece em Bebê de Rosemary, ela só é citada porque eles vão morar no apartamento dela. E aí eles falam, né, que ela tá em coma, tudo. Então, assim, a gente não sabe o que se deu dela, né? Tanto e ela continua em coma no começo do filme, né? E ela tá no filme em coma, sabe? Tanto é que, né, tipo, eles vão morar lá no apartamento, ela tá em coma. Porque, assim, o Bebê de Rosemary, a gente tá falando, assim, que é uma prequel do... Aliás, o apartamento 7A é uma prequel de Bebê de Rosemary, mas, assim, ele é, realmente, mas ele acontece meio que mesclado. O começo de Bebê de Rosemary, ele é meio que alguns dias anteriores do final de apartamento 7A. Porque, assim, a Gardenia tá em coma e eles vão procurar um apartamento pra morar. E eles conseguem o 7E, que era o apartamento da Gardenia, que tinha conexão com o apartamento da 7G. Sim, tinha uma passagem secreta. Tinha uma passagem secreta pelo armário, tanto é que o armário tava fechado lá, lembra? Aí, tanto é que elas se encontram lá, que a gente falou, né, no começo do podcast mesmo, que elas se encontram, né, tanto a Rosemary quanto a Terry, elas se encontram no porão, conversam, tal, bibibi, e aí depois, pá, cai, entende? Isso daí são os primeiros minutos do filme do Bebê de Rosemary, tipo, os primeiros 20 minutos, assim, sabe? É um bom tempo de Bebê de Rosemary que tá acontecendo junto com Apartamento 7A. O primeiro encontro da Rosemary e da Terry, provavelmente a Terry não tá grávida ainda. Ou ela tá grávida e não sabe. Depois que ela descobre, ela meio que vira o disco e percebe que todo mundo ali é filha da puta. É verdade. E aí, quando ela encontra a Rosemary lá, ela ainda tá meio deslumbrada ainda, mostra o cordão fedido e tudo mais. É verdade. E ela nem tá com barriga, né? Esse cordão fedido que a gente tá falando é um presente que esses velhos filha da puta dá, né? Porque eles dão vários presentes pra eles e pra, né, pra todo que faz mundo. parte do ritual, né? Que a gente vê depois que eles veem um livro, né? Que esse livro também tá em Apartamento 7A, que é o livro vermelho, assim, que é um livro de bruxarias e tal, tudo. Que a Rosemary tem contato com esse livro, a Terry tem contato com esse livro, e tem vários elementos, assim, né, dessa bruxaria que eles fizeram, né? Então tem esse cordão que tem uma planta que era Tanis, alguma coisa assim, que na verdade depois descobrem que na verdade é um né? Tanis, né?
que é um fungo, na verdade não é uma erva, mas ela vende pra Terry como se fosse uma erva e tudo, né? Mas é fedido pra caralho porque é um fungo, o negócio tá podre ali dentro, né? Inclusive a Rosemary só descobre que existe alguma coisa estranha quando ela vai pro médico lá dela, né? E a recepcionista fala, nossa, que cheiro gostoso, porque a mulher não tá mais usando o cordão. Esse filme ele dá uma expandida em certas coisas que não acontecem no Bebê de Rosemary. Por exemplo, eles mostram que o elevador ele desce mais e tem um lugar de ritual lá embaixo. É verdade. Que é onde o Alan morre. Cara, a cena final, assim, tem vários embates entre Cassavet e a Terry, né? A Terry tenta abortar, ela tenta fugir. Só que, cara, não adianta. Ela tem que se entregar igual a Rosemary. Ela se entrega. Só que... E ela tenta até mesmo, tipo, pegar a faca e se matar. Se esfaquear mas não ali, consegue. né? Quando ela vai conseguir, cara, eles controlam a mente dela. Não sei, porque ela não consegue. Ela faz força pra entrar. Ela não tem coragem, talvez. Mas aí, assim, ela tenta e não vai. Mas não sei, às vezes eu fico pensando, será que eles estão controlando ela? Acho que não. Isso conversa com o final, porque ela só consegue se matar no final quando ela dança. E ali ela não tava dançando, ela tava no momento de estresse. Eu acho que eles estavam controlando ela assim, sabe por quê? Porque é aquilo que eu até falei pra você na hora que ela começou a dançar, que é isso que você falou agora. Eu acho que agora ela vai se matar, ou ela vai conseguir abortar, porque agora ela tá no controle. Porque eu lembro que quando ela falou lá no começo, ela falou, eu tenho controle sobre a minha vida e sobre minha vida, assim, quando eu danço. Ela começou a dançar. Nossa, me arrepia falar sobre isso. Porque ela começou a dançar e pronto, ela foi lá e pulou do prédio. E eu fico assim, cara, que lindo, sabe assim? Sim. É muito foda, é muito bonito. Esse filme, ele é... Ai, gente, eu me apaixonei por esse filme, de verdade. Eu achei bem legal esse filme. Ele não é um 5 pra mim, mas eu gostei, cara. Achei interessante, porque é uma expansão de universo, só que ao invés de expandir pra frente, expande pra trás. E assim, cara, eu quero muito ver, assim, se eu fosse diretora, né, conhecida e tudo, eu iria vender uma ideia de fazer um filme sobre a Gardenia também. Você vê, né, que ela faz parte do pacto. Aí, de repente, ela se arrepende. Por que ela se arrependeu? Sabe? O que ela viu na Terry, por exemplo? Exato. Porque, assim, se ela tá no pacto faz tempo, o que a Terry despertou nela pra ela chegar e fazer isso? Porque tem um detalhe. Lá só tem velhos. Então, eles devem tentar aquilo muitas vezes. Claro! E o pai do Roman era um bruxo, que era aquele Adrian... o Adrian. Cassavetes. E sabe como é que é o nome do filho da bebê de Rosemary? É Adrian, não é? É Jerry ou acho que é Jerry. Lembra que ela queria Jerry ou... Não, eles botam Adrian no final. Save Satan, save Adrian. Ai, é verdade! Ah, não é porque é Adrian, porque... É como se fosse então, eles têm o mesmo nome do pai do velho, né? Ah, entendi. Eu achei que eles estivessem fazendo save por causa do quadro que tem enorme do Adrian ali, assim, sabe? Ou será que é isso? Eu não sei, eu achei que fosse por conta disso, porque eles têm um quadro enorme do Adrian lá. Verdade. Pode ser, eu não sei. Mas eu não lembro qual Você que tá ouvindo, deixa sua opinião aí. Foi por causa do bebê Adrian ou foi por causa do velho Adrian? Ou foi por causa do macarrão Adria? Ou o Rock Balboa também faz parte desse negócio. É verdade. Adrian! Você acha que ele tava falando da esposa dele, mas na verdade ele tava fazendo a vitória dele pro Adrian. É verdade. Depois de toda essa loucura e essa elucubração sobre esse filme, quantas notas você dá pra esse filme? Quantas notas? Tô diversas. 5. Boazinha você, hein? Ai, sou muito boazinha. Nossa, cara, eu amei esse filme. Não sei se daqui a um tempo eu vou dar nota 5, mas... E você, Beats? Qual a sua notinha pra esse filme? 3,9. Cacete, que maldoso. Qual a nossa média? Vamos ver aqui. 4,45. Olha aí. Caramba. Gostei. Eu gostei. Foi uma grata surpresa esse filme. Você deve bem saber, mas se você não sabe, você deveria saber, que nossos episódios múltiplos de 5 temos o quê? Leitura de e-mails e comentários. É isso aí. A gente tem bastante comentários e um e-mail pra ler. Posso começar? Pode. A gente vai começar pelo episódio 63, Os Observadores. O primeiro comentário foi da Pretinha, lá no Spotify. O filme Casamento Sangrento é muito bom. E esse comentário dela fez com que eu e a Cal reouvíssemos o episódio pra gente saber por que ela comentou isso. E deduzo eu que seja uma recomendação. Então, se for uma recomendação, saiba que já está na lista para o ano que vem. Boa, muito bom. Obrigada, Pretinha. Viu? O próximo comentário é da Mariana, lá no Spotify também. A gente não sabe como o europeu funciona. São aspas abertas e fechadas, que ela fala.
me tirou gostosas gargalhadas. Isso é um comentário que você fez, né? Sim, verdade. Sobre os nórdicos que a gente não sabe como funciona. Aham, verdade. A gente não sabe como que o europeu funciona, né? Não faço ideia mesmo. Né? E, cara, é engraçado, né, a gente ter tido 2 comentários no Spotify pra esse episódio, porque, mano, esse episódio tá bombando, né? Tá bombando. É o nosso episódio mais baixado de longe, assim. O segundo lugar tá longe do primeiro. Esse episódio é melhor do que o filme. Né? É verdade. Então, se você não ouviu ainda, tá aqui, ouva. Quem sabe esse episódio faz com que você assista o filme. É verdade. O filme não é tão ruim. Sim, o filme não é ruim. O podcast é melhor do que o filme. É verdade. Temos um e-mail enviado pelo Miyagi. E no e-mail ele diz que vai falar sobre 2 filmes. Vamos ler o e-mail aqui. Oi, gente. Nessa minha cartinha eu vou comentar sobre 2 episódios que deixei guardados para ouvir depois de ver os filmes. O primeiro é Entrevista com o Demônio. É muito bom ver o David da Smaltian tendo mais destaque, agora como protagonista. Mal posso esperar para vê-lo em One Piece. Eu adorei a Lily. Toda vez que ela olhava para a câmera e ficava encarando, dava muito medo. Era bem incômodo. Nossa, demais, né? Verdade. E assim, tirando uns efeitos meio capengas, usando CGI, realmente tem, né? Alguns efeitos especiais ruins. O filme é muito bom. Ele se perde um pouco no lance de ser um found footage, mas isso não me incomodou. O filme, ele é um episódio de um programa gravado, e quando vai pro comercial, ele deixa de ser found footage, né? Na verdade, ele continua sendo um found footage, só que mostrando uma coisa que não deveria estar numa fita encontrada. É verdade. Mas tudo bem, assim, é de boa. Sobre o David Smaltian, não sabia que ele ia estar em One Piece. Porque assim, a gente assistiu a série, o live action, mas a Cal assiste, inclusive tem uma bandeira do One Piece aqui no escritório, né? No nosso estúdio, que é o escritório da Cal. Tem uma bandeira do One Piece. Sabia que ele estaria lá, não. Ele continua. E agora sobre Os Observadores. Eu fui com expectativas baixas para o filme. Depois de ver algumas opiniões, e isso até que foi bom, porque acabou que eu gostei bastante do filme. Realmente é bem parecido com a série From. A gente comenta isso lá no podcast também. Será que tomamos spoilers? Ai, cara, enquanto eu tava assistindo, eu fiquei pensando, mano, tem teoria de From, porque a gente sempre assiste From e já cria umas teorias na nossa cabeça quando termina um episódio, quando termina uma temporada completa, né? E eu, assim, tava assistindo o filme e eu, assim, será que a gente tá tomando spoiler de From? From vai ser isso? E só vai mostrar pra gente a 3ª temporada que a gente não viu ainda, né? Que não tem ainda. Não viu ainda. Tá saindo, a gente que não viu ainda. Ah, tá. E aí eu fico assim, será que é isso que vai acontecer na 3ª temporada? A gente tá tomando spoiler. Tá com muito cara, né? Nossa senhora. E aí ele continua. Ele também me remeteu um pouco ao jogo chamado Darkwood. A gente deu uma pesquisada aqui antes e eu conheço a capa. A capa desse jogo já é bem famosa. O jogo em si não é do meu conhecimento, mas eu achei que era tipo um de primeira pessoa de dar susto, e não é, né? Ele é um jogo visto de cima, então... É verdade, então, lembra um pouquinho esses joguinhos tipo Dota. Assim, eu conheço só Dota, né? Assim, quando eu olhei, eu deparei com esse jogo, assim. Eu falei, nossa, lembra um pouco. Pra mim ele me remeteu um pouco mais a Hotline Miami, que é um jogo que também você vê de cima e tudo mais. Quem sabe rola aí um gameplay que a gente tá pensando em fazer gameplaus. Mas no futuro aí. Aí ele comenta sobre o jogo, onde você também tá preso numa floresta e coisas bizarras acontecem à noite. E eu queria justamente ter visto mais da floresta e as ilusões que ela provoca nas pessoas. Até porque é citado que essas ilusões podem deixá-los loucos. Aí fiquei na expectativa de ver a galera ficando mais biruta que o Pica-Pau. É verdade, faltou um pouco de birutice nesse filme. Faltou. Né? Eu acho que o filme realmente se estende um pouco no final, mas para um primeiro trampo da Ishana, que é a filha do Shyamalan, diretora do filme, foi um bom filme. É isso, um abraço. Um abraço, Miyagi, e eu concordo com você. Eu também concordo. A gente até comenta isso, né? Que, cara, pra um primeiro filme, o filme é muito bom. Tem umas pontinhas soltas e tal, mas a gente entende, né? Que, cara, vai ter mesmo, né? A gente vê muito o primeiro filme de vários diretores, principalmente agora gravando podcast, né? A gente às vezes se depara com os filmes que tem muita ponta solta. Quando a gente vai ver o IMDb, é tipo o primeiro filme, porque dirigia curtas, e quando vai dirigir um longa-metragem, acaba deixando umas pontas soltas que num curta seria rápido de prender. Né? E com certeza deve ter tido uma mãozinha ali, né, do pai dela, né, essas coisas, porque ele tá como produtor. Ele é produtor. Mas eu acredito tenha deixado mesmo, né, ela bem solta pra criar, porque eu não sei, assim, sabe, tem um pouco da vibe dele, né,
dos filmes dele, mas eu acho que deve ser por conta da referência que ela tem, né? Tipo, de outros diretores, mas, cara, o pai dela faz um monte de filme mais ou menos nessa vibe, então tem muito a vibe dele. Eu acho que aos poucos a gente vai vendo um pouco... Ela vai ganhar a personalidade dela, né? Vai ser interessante, mas pra um primeiro filme, tipo, a ideia é foda. Mas o filme não é bom. É que ele tem vários finaizinhos, né? Tem vários momentos que ele poderia terminar. Mas enfim, eu achei interessante. E agora a gente tem comentários do podcast 67, Um Lugar Silencioso, dia 1. E o primeiro comentário vem do Deco Comics, que eu sempre leio The Comics, né? Tipo, The Comics. E ele diz aqui no Instagram, né? Fala, meus amigos apocalípticos! Vou deixar o meu comentário bem baixinho pra não fazer muito barulho. Que filme! Obrigado pela recomendação. Fiquei tão surpreso quanto vocês. Dona Lupita entrega tudo nesse filme. E o pequeno Frodo me despertou muita vontade de adotar um felino. Pois adote, André. Adote, que é maravilhoso. Voltando, né? Não vou ler a mensagem inteira desse jeito, porque não é uma ASMR. Nosso querido mestre Hellfire Club, que é o... Ele tá falando sobre o Joseph Quinn, né? Que ele faz o... Ai, como é que é o nome dele mesmo? Ed Manson. Ed Manson, isso. Nosso mestre do Hellfire Club manda muito bem no filme, apesar de ser um tremendo cagão. O melhor comentário que posso deixar é que, apesar da terrível combinação gastronômica mostrada no filme, pizza com uísque, assim que subiu os créditos, eu comprei uma pizza aqui em casa. Quem não, né? Nossa, deu vontade de comer pizza também depois que assisti esse filme, né? Afinal, vai saber quando vai chover aliens do céu. Eu dou 5 meteoros de... Não sei se é uma censura do Instagram, mas tem vários... 5 meteoros de... pra este filme. Também foi 5, né? O nosso, pelo menos a minha nota foi 5. E o próximo comentário é do podcast número 70, Amigo Oculto. E o Miyagi comentou lá no Spotify: gente, o que foi o final desse episódio? Por essa eu não esperava. Quem não ficou até o fim perdeu algo incrível. Parabéns aos envolvidos. Diz ele aqui: eu moro em São Paulo. E sobre a pronúncia, que a gente pergunta lá como é que era na sua localidade, se era amigo oculto ou amigo secreto, diz ele que é amigo secreto, como ele é de São Paulo. E do que ele tá falando aqui, eu não vou comentar o que é. Se você quiser saber, vai lá no episódio 70 e ouve até o final. E o próximo comentário é no episódio 71, que a gente fala sobre Alien Romulus. E o comentário é do André, Deco Comics, no Instagram, só que dessa vez ele tá no Spotify, mandando um comentário pra gente. Fala, meus amigos aterrorizados no espaço. Acabei de finalizar o podcast e mais uma vez fui brindado com um bate-papo de primeira qualidade. Olha aí. Antes de mais nada, esse comentário tem spoiler. Cuidado! Vou deixar uma explicação sobre o xenomorfo. Então, olha, se você não ouviu o podcast pra assistir o filme e ainda não assistiu o filme, vai ter spoiler aqui. Dá um pulinho aí de 1 minuto. Vou deixar uma explicação sobre o xenomorfo salvando a Rain. No bate-papo que de vocês, aconteceu a mesma crítica que escutei em outro podcast. Porém, o diretor Cheiroso Álvares, que o nome dele é Fed Álvares, né? Não vacilou na cena. Existe um frame do filme, nesse exato momento, que aparece um facehugger no lado direito da tela. Então o xenomorfo salva Rain para que ela seja incubada, porque ele é o último sobrevivente da espécie naquela nave. Então faz sentido. É, né? É verdade, faz sentido mesmo. Mas dá vontade de assistir porque eu não vi isso. Então isso foi muito rápido, né? Ele deveria talvez ter dado um enfoque maior no facehugger, né? Mas quando sair, já saiu pra streaming, não, né? Não. Mas quando sair, eu acho que eu vou dar uma olhadinha. Tipo, nessa cena, pelo menos, eu assisti o filme inteiro, porque o filme é bem bom, né? Mas pelo menos essa cena, eu vou voltar nela pra ver isso. E o outro comentário é do Alceu Valença, brincadeira, não, do Alceu Santana, no YouTube. Olha que beleza. Lá no YouTube. Ele comenta aqui: muito legal, parabéns, pessoal. Primeiro podcast que lembrou que se trata de aliens geneticamente modificados, o que poderia sim explicar todo o tempo de incubação menor e até a forma física ligeiramente diferente do alien Big Chap, de 1979. Cara, legal, hein? Sim, gostei desse comentário. Obrigado, Alceu, porque
porque é isso que a gente quer, né? O intuito nosso de fazer o podcast é dar a visão que a gente tem sobre o filme. E assim, gerar essa conversa também, né? Eu acho super legal, assim, que todos os episódios, né, eles vêm ou com uma recomendação, né, que nem a Pretinha fez pra gente, né, que é do Casamento Sangrento, com alguns elogios, assim, que a gente também gosta bastante, mas também vem com esses complementos dos episódios, né? Vem com uma ideia diferente, com um pensamento diferente, vem com uma explicação diferente aqui, assim, que eu achei interessante, sabe? É bem legal. A gente sempre procura trazer alguma coisa que a gente viu no filme que talvez nem todo mundo tenha visto, ou pouca gente viu, ou então uma visão que a gente tem diferente da maioria. Né? É verdade. Às vezes a gente concorda com todo mundo, às vezes não. Mas é muito bom, a gente gosta bastante dessa conversa, sabe? E que tenham outras, né? Que alguém responda ao seu lá no YouTube, que tenha conversa e tudo, que é isso que a gente quer. Mas com muito respeito. Por favor. Exatamente, isso também que a gente procura também, né? Exatamente. Se você for desrespeitoso com algum ouvinte ou com a gente, você vai ser banido e acabou. Exatamente. E a gente deixou uma enquete nesse podcast do Alien aí, perguntando, os ouvintes gostariam de ouvir um episódio sobre os melhores do ano. A gente vai fazer no final de outubro. Melhores do ano. A gente vai fazer o episódio especial de aniversário de 2 anos do podcast, né? No último dia do mês de outubro. Cara, chegamos nos 2 anos. Os 2 anos de podcast, olha aí. 75 episódios, mano. Cara, que massa. Não vai ter o especial que teve ano passado, mas vai ter um episódio onde vocês vão conhecer mais sobre a gente e os filmes que a gente achou melhores do ano. E temos um comentário no episódio 73, Maxine. Foi um comentário feito pelo Variações de um Nerd lá no Instagram. Diz ele, ou eles, que são mais são variações de um nerd, então é mais de um nerd. Sim, verdade. São mais de um nerd. Agora... Ele escreveu todo mundo juntinho, assim. Cada um botou uma letra. Né? Jogral escrito. Agora tem que ser Maxine. O X tá proibido no Brasil. Caralho, gente. Que bosta. Praça é nossa pra você. Acredito eu que tenha sido o Andréas que comentou isso. Mas, tem cara. Né? Mas valeu, gente. Obrigado. E o último comentário vem do episódio 74, série documental Volta Priscila. A gente, inclusive, teve a oportunidade, né, de assistir lá em São Paulo os primeiros 2 episódios com o pessoal, né, na Premiere e tal. A gente ficou muito feliz. Sim, muito feliz. Quem comenta aqui é o Miyagi, no Spotify, e ele manda aqui pra gente: Dá-lhe terror sem medo! Parabéns pela Premiere! Obrigada, Miyagi, obrigada mesmo, viu? A gente fica muito feliz. E ele continua aqui: que venham mais convites. E realmente, que venham mais convites. Eu lembro bem pouco, ele continua aqui, né? Eu lembro bem pouco desse caso da Priscila. Deve ser algo realmente horrível não saber o paradeiro de alguém querido. Um terror real. Eu não sou muito do true crime. Assim como você, né, Beats? Você também não é muito do true crime. Ah, eu gosto pra caralho. Exceto o clássico do Play 2, Ruê. Que é o que eu comento lá, né? O jogo True Crime. Que aí fica a pergunta pro Miyagi: qual que você gosta mais? O original, o LA, que é o original, ou o New York? Eu gosto mais do New York por causa do protagonista do Mark. Não conheço esse jogo, então... É um jogo... parece um GTA. Eu até comento lá no podcast. É verdade. Aí continuando aqui, mas esse doc parece estar bem interessante e aparentemente vai esclarecer muita coisa sobre o fato. Cara, esclarece mesmo. A gente assistiu 2 episódios lá e aí ele lançou aqui na Disney Plus, né, no dia 25 de setembro. Então a gente gravou o podcast, né? O podcast ele foi baseado nos 2 primeiros episódios. Então ele conta um pouco, né? A gente viu um pouco sobre a Priscila, um pouco sobre o caso, né? Aquele descaso mesmo da polícia na investigação e tudo mais. Cara, depois que lançou, né, no mesmo dia do lançamento, a gente foi lá assistir o 3º e o 4º episódio e, mano, assim, coloca encaixa muito bem esse quebra-cabeça, assim, sabe, sobre o caso. Só não vamos dar spoiler, né? Não, a gente não vai dar spoiler nenhum, mas, cara, encaixa muito bem o quebra-cabeça que você olha e é unânime, assim, pelo menos todo mundo que a gente conversou, que assistiu o episódio, né, que viu, assim, cara, tem o mesmo pensamento, sabe, assim, tem o mesmo veredito. Talvez tenha outros comentários aí, né? Nesse episódio aí, vai que. E o Miyagi comenta aí sobre a Premiere, a gente agradece vocês, porque se não tivéssemos download, não tivéssemos pessoas curtindo, dando estrelinha e tudo mais, a gente... Comentando também, né? Esse engajamento tudo que a gente tá vendo, cara, a gente ama, a gente gosta, né? Porque a gente gosta dessa conversa, assim, com as pessoas, mas isso também ajuda muito, né? A gente ser chamado pra Premiere, como foi agora, pra gente ser chamado pra lançamento de filme também, pra gente trazer aqui pra vocês, né? Porque tudo
tudo isso vira material aqui pro Terror Sem Medo, né? Cara, assim, a gente já fez novos amigos com podcast, conhecendo as pessoas virtualmente, lógico, né? A gente já participou de outros podcasts que a gente não conhecia. É muito legal, assim, tá expandindo bastante o nosso leque dentro do... E é uma coisa que a gente queria muito fazer, esse podcast, então... Mas vocês vão saber mais da história desse podcast no episódio no final do mês, a gente vai contar um pouquinho da história. Mas é isso, a gente não tem como agradecer mais se não agradecer a vocês, cara. Antes de ir pro final do podcast, a gente tem umas novidades interessantes e legais para falar para vocês. A gente vai estar em 2 eventos agora em 2024 com credencial de imprensa. Então, se você quiser ver nossa carinha, presta bastante atenção no recado. A gente vai estar primeiramente na BGS 2024, a Brasil Game Show, que vai acontecer do dia 9 ao dia 13 de outubro de 2024. São 5 dias de evento. E o evento vai ocorrer lá na Expo Center Norte, em São Paulo. Se você não comprou ainda seu ingresso, link no post para você comprar e você poder encontrar a gente lá e também assistir a BGS, vai ter um monte de coisa de game, né? A gente vai estar lá fazendo uma cobertura sobre jogos de terror. Então a gente não vai falar de personagens do The King of Fighter, ou do Street Fighter, ou do Terry do Street Fighter, ou da, sei lá, da Mai no Street Fighter. Não vamos fazer isso. Apesar de eu acompanhar essas novidades, a gente não vai falar sobre isso. Se você quiser encontrar a gente lá, a gente vai estar no dia 12, no sábado. Então vamos estar lá da abertura do evento até o próximo do final do evento. A gente talvez não fique o dia inteiro, mas a gente vai ficar até o máximo que a gente aguentar, né? E se você quiser ver nossas carinhas, quiser dar um oi, tirar uma fotinho com a gente, só colar lá. Se você não sabe como é que é a nossa cara, vai lá no Instagram, Terror Sem Medo 13, vai na bio e lá vai ter o meu Instagram, o Instagram da Cal. Aí você vai poder encontrar a gente lá, dar um abraço na gente, falar, eu ouço Terror Sem Medo. Sim, boa. E a gente vai estar com um crachá de imprensa, então, né, eu acho que o crachá é um pouquinho diferente. Eu acho que ele tem uma tarja escrito imprensa, e aí fica fácil de você encontrar a gente. E a gente vai estar também no Horror Expo 2024, que vai acontecer nos dias 9 e 10 de novembro. A gente vai estar nos 2 dias nesse evento aí. A gente também vai estar como imprensa. Então vocês podem buscar encontrar a gente lá, tudo. Provavelmente a gente já vai estar com camisetas, ou não, não sei. Sim, a gente está produzindo camisetas do Terror Sem Medo pra gente ir, né? Isso, exatamente. Então aí vai estar um pouco mais fácil de encontrar a gente. Vocês não precisam guardar nossas carinhas. Vocês podem guardar a nossa logo. O evento ali vai acontecer no dia 9 e 10 de novembro, né? Que nem eu já acabei de falar. Do meio-dia às 22 horas. 10 horas da noite. Então vai lá, encontra a gente lá, vai presenciar mesmo esse evento, que é um evento muito foda. A gente já foi em 2019, né? Se eu não me engano. Cara, a gente foi no comecinho do evento e ele mesmo já tava com uma produção muito foda, muito legal. Então vale super a pena. Eu não sei o que esperar desse evento agora, né? De 2024. Mas eu imagino que tenha muito mais experiências, assim, sabe? Pra você conferir lá. E é um evento para fãs de terror, cara. Então, você que ouve nosso podcast e é fã de filme de terror, cara, é o lugar ideal e perfeito pra você muito, estar. Exatamente. Eu tenho certeza que lá a gente vai encontrar ouvinte nosso. Ah, com certeza. O Horror Expo, ele acontece no Promagno, Centro de Eventos. Fica na Avenida Professora Ida Kolbe, 513, Jardim das Laranjeiras, em São Paulo. Que a gente vai deixar link no post, né? Pra você comprar o ingresso e ir lá prestigiar esse evento, porque vale muito a pena. Então são esses os recadinhos sobre os eventos que estaremos. A gente vai adiantando aí os eventos conforme eles forem chegando, né? E se as pessoas quiserem ouvir mais episódios como o episódio de hoje, o que elas fazem? Você pode ir no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcast e na Orelo também. Você pode ouvir nesses aplicativos de música, né? Streamings de música. Dá 5 estrelinhas onde der pra dar 5 estrelinhas. Comente onde dá pra comentar, né? No Spotify a gente recebe muito comentário, então comenta lá também. E você pode continuar nos encontrando no seu agregador de podcast favorito, procurando pelo feed do Terror Sem Medo. E se as pessoas quiserem encontrar pra ver as nossas caras e saber como que a gente é, encontrar a gente lá no Horror Expo ou nas BGS, como é que faz? Você pode acessar o Instagram do @Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. Agora a gente também tem um canal no YouTube. A gente não tem vídeo ainda. A gente tem os shorts, né? Que a gente libera lá, tudo. Tá bem legal os shorts. Sim. O Fábio produz muita coisa boa lá. E você pode encontrar a gente por youtube.com/Terror Sem Medo 13. E pode mandar um e-mail pra gente, assim como faz o Miyagi, no terrorsemmedo13@gmail.com. Então lá no Instagram a gente tem vários videozinhos, várias
vários stories que a gente libera. Tem as postagens também lá, você pode comentar no episódio tem o nosso em questão, né? Que tem todos os lugares onde dá pra encontrar. Exatamente. E lá você pode conversar com a gente, né? Dar sua sugestão de podcast, né? De episódio. É isto. E esse e-mail é um e-mail comercial, então se você quer que a gente participe de alguma coisa que você está promovendo, você pode mandar um e-mail para terrorsemmedo13@gmail.com e falar com a gente, convidar a gente para assistir o filme. Alô Sony, alô HBO, alô Netflix, a gente quer assistir as coisas antes para falar antes. Então é isso, muito obrigado se você chegou até aqui, pelo seu download, por ter paciência de ouvir a leitura de e-mail e tudo mais, e até o próximo podcast. Até, tchau. Semana que vem, tchau.